Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está nos assistindo. Esse programa de hoje era para ter passado no dia 17 de dezembro às 11 horas. E muitos de pediram o programa, mas eu vou passar aqui uma mensagem especial que justifica por que não passamos esse programa antes e estamos passando esse programa somente agora. Vou mandar para vocês a mensagem do nosso querido Tertulino. Olá, pessoal do Sindiflix que estava esperando a gente aí às 11 horas no nosso tradicional Sindicast, hoje que é sábado, dia 17 de dezembro. E como colocado para vocês, a gente não estava disponível porque estava preparando uma grande surpresa para todos vocês que estão com saudades de um ser muito especial, que é o Tertulino, que está aqui com a gente para falar um pouquinho com vocês. Conta aí, Tertô. Oi, gente. Eu tô de volta aqui. Eu passei um tempinho aí longe do celular, longe da internet em si, porque eu tava fazendo passando por uns tratamentos, mas agora eu voltei. Tô em uma fase agora de recuperação, por mais algum tempinho agora, e já eu vou estar 100% para voltar com vocês. A Amanda e o Marcos vieram aqui me visitar e a gente tava batendo papo, botando os assuntos em dia, mas já eu tô na ativa de novo, tô de volta e queria passar para vocês um final de ano, um Natal muito especial, que todo mundo possa passar com a família, com os amigos, fazer cear com quem é importante, ter um ótimo ano novo aí, uma virada de ano fantástica. E, por favor, valorizem mais suas famílias, seus amigos, quem vocês amam. Passem com eles agora, peguem um tempinho para vocês, dá uma distanciada aí, e é isso. Só pra dizer que agora tô bem, tô recuperado, me recuperando, e já eu tô 100% aí de volta. E aquele abraço, né? Pra que você quer aquele abraço? Você tava engasgado aí há tanto tempo pra falar. Não, agradecer todo o pessoal que mandou mensagem durante esse tempo, o Rui, a Carlinha, a Rafa, a Vera, todo mundo que de alguma forma orou, rezou, buscou me mandar energias positivas, e eu senti, foi o que mais me deu vontade, mais me deixou animado e forte para continuar. E agora eu tô aqui, tô bem, retornando agora aos poucos, e já tô aí 100%. Aí, meu querido. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos vocês, com essa mensagem de muitas boas energias do nosso Terto. Um beijo a todos e até o próximo sábado às 11 horas. Tertô, seu lindo! Estamos com muitas saudades suas, eu menos, porque afinal passei o dia quase todo com ele, e sei que muitas aí estão até com invejinha boa de mim, mas logo mais ele estará conosco aqui no Sindiflix e com vocês nos eventos. Vamos curtir muito, mas as palavras dele para esse final de ano com boas energias, boas vibrações, é sempre muito bem-vinda. Então um abraço novamente para o meu querido sócio
Tertulino Ribeiro, e hoje a gente vai apresentar uma mulher super empoderada, a segunda mulher do programa. Lembro que a primeira foi com a Ana Oliveira, do app Maiconde, e agora a gente vai apresentar ela, que é muito feroz na área, incrível, e não poderia ser diferente trazê-la aqui no Sindiflix, a Márcia Souza. Marcinha, tudo bem com você, Márcia? Olá, Amanda, boa tarde, tudo bem? Boa noite, né? Ou bom dia, depende do horário aí. Tudo bem? Isso É um prazer mesmo, estar Márcia. aqui, viu? Prazer é todo meu recebê-la aqui, Márcia, que é gerente da administradora Impacto. Márcia, é sempre muito bom a gente receber pessoas que já têm uma longa experiência na área, porque conseguem trazer, de fato, um ensinamento prático para os síndicos e para os moradores de condomínio que sempre estão aqui conosco. Então, eu vou pedir para você se apresentar para a nossa audiência. Quem é Márcia Souza e como que é a Impacto de administração de condomínios no nosso setor condominial? Onde vocês ficam e onde vocês atendem? Bom, eu sou a Márcia Souza, né? Sou gerente da administradora Impacto. Estou aí no ramo de condomínios há 20 anos, tenho 37 anos, sou divorciada, tenho filhos, né? 3 filhos. E estou na Impacto há 10 anos, desde o início da Impacto. Então, a Impacto é uma gestão condominial, ela trabalha voltado, né, à administração total aí do condomínio, dando apoio aos síndicos, demonstrando aí seriedade, transparência, né, no que está fazendo, até para ajudar os condomínios aí, que tem muitos desafios, né? O condomínio é uma cidade, vamos dizer assim, dentro de muros. Então, nós estamos aí no mercado para ajudar os síndicos, aos condôminos, né, demonstrando aí transparência e nas soluções dos problemas cotidianos. Você tocou em 2 pontos muito importantes da administração de condomínios, que é a celeridade e a transparência, né, Márcia? Imagino que você, nesses desafios de crescimento de 10 anos da Impacto, você tenha vivido muitas experiências que demonstram isso. E em falando de crescimento, quais os maiores desafios que tu enfrentaste aí nesse decorrer desse decenal de 10 anos? Quais os maiores desafios da Impacto e que continuam, né, que persistem para o crescimento da empresa? Bom, tem aparecido para nós, né, condomínios buscando a Impacto aí, com muitos problemas. Muitos recentes estão vindo com rotatividades de síndicos, né? Síndicos profissionais, são pessoas que assumiram o condomínio, não conseguiu desenvolver, ou seja, pela falta de apoio, né? Ou por conhecimento, enfim. Então, nós temos condomínios hoje que pedem socorro. É aquele condomínio que vem atrás de conhecimento, de apoio para a resolução dos problemas, desde tarifa da Sabesp, desde problemas com construtora, desde problemas de relacionamento, né, vamos dizer assim, mediação de conflito dentro do condomínio, organizar mesmo, né, a administração, desde a parte documental até a parte social da história, né, conscientizar os moradores aí de que se vive no condomínio e existem leis lá dentro. Isso, e tem muito condomínio que parece que não tem lei nenhuma, né? Que é terra sem lei. Exato. Esses são os maiores desastres. Márcia, eu vou te falar que essa questão da rotatividade, ela é muito interessante porque demonstra o aspecto pessoal do síndico, demonstra que muitas vezes a rotatividade também é por uma falta de arrojo do síndico, porque como é que uma mesma coletividade, que a coletividade ela não muda, gera uma rotatividade e em algum momento chega um síndico arrojado que faz com que aquela rotatividade cesse. Então eu te pergunto, o que tu achas que um síndico tem que ter para que essa rotatividade diminua em um determinado condomínio? O que falta em um que o outro tem para que ele fique e permaneça no condomínio enquanto o outro não consegue muitas vezes ficar nem um ano?
Além do conhecimento, né, o síndico precisa ter conhecimento, precisa ter um apoio jurídico, precisa de um apoio aí administrativo, ele tem que ter pulso, né, ele tem que ter, além do pulso, a vontade de resolver, literalmente, a comunicação. Eu vejo muito os condôminos reclamando de comunicação, de o que está acontecendo, o que se está fazendo, principalmente o síndico profissional, né? O síndico orgânico tem aquela questão de, é morador aqui também, então o pessoal leva um pouco meio para o lado pessoal, né? E o síndico profissional é porque o pessoal acha assim, estão ganhando, mas não estão fazendo nada, mas eles não conhecem por trás. Então, a comunicação é muito importante. Olha, estou fazendo isso, estou correndo atrás disso, já resolvi isso e vou resolver aquilo. Então, aquela comunicação com os moradores, ela faz com que essa rotatividade, a transparência, na verdade, faça com que essa rotatividade acabe. Lidar com a inadimplência, né, conseguir resolver os problemas aí do condomínio e passar passo a passo para os moradores. Os moradores gostam muito de comunicação, então ele quer saber o que foi feito, o que será feito, qual que é a resolução dos problemas. Pode ser que tenha impeditivos, sim, que não dependa do síndico, mas que ele mostre para os condôminos, olha, estou tentando resolver. Esse teu olhar para a coletividade como pessoas mesmo, ele é muito nobre. E muitas vezes é o que falta numa administradora. Porque a administradora hoje, não é a primeira vez que eu digo isso aqui no Sindicast, mas uma administradora, ela não é só aquela que entrega boleto, que emite boleto, que cuida das contas. Hoje a administradora é uma empresa que ela entrega soluções inovadoras e mais do que isso, que ela cuida do lar das pessoas e cuida como que aquelas pessoas se relacionam. Então, a comunicação, para dar um stop nessa rotatividade, ela é de fato algo que faz com que a pessoa que mora naquele condomínio se envolva, né? Quando você entrega o que você está fazendo, ela passa a entender que você está com o olhar para aquele condomínio. Você, às vezes, ela não te olha ali pessoalmente, mas está tendo todo um trabalho de gestão de contrato, de captura de orçamentos, para que aquele condomínio se desenvolva. E falando em entrega de soluções inovadoras, gente, vocês estão vendo aí na tela o QR Code da Usecar Car Sharing, uma empresa de compartilhamento de carro alugado que vai para o seu condomínio e sem nenhum custo para o condomínio, deixa aquele carro, o locatário, né, do veículo, ou seja, o morador do seu condomínio, ele aluga por um aplicativo. O mais em conta aí, gente, chega a R$12 a hora com gasolina e aluguel incluso. Então, eu não poderia deixar de falar para você que ainda não conhece essa solução, que o pessoal está comentando bastante aí no grupo do Sindiflix. Aponta o teu celular para a tela, coloca o QR Code e acessa aí o site da Usecar Car Sharing. Aproveitar para mandar meu abraço para o Roberto, para o Alexandre, para a Aline, Marcos, essa grande equipe da Usecar que está trazendo essas soluções inovadoras agora para São Paulo. Não sei se tu já conhece, viu, Márcia, mas vou estreitar aí o relacionamento de vocês, porque acredito que os valores de ambas as empresas convergem, de realmente ter esse olhar muito humano para o condomínio. Agora, além desse olhar humano, tem que ter esse olhar de transparência que tu tá falando, né? E aí eu te pergunto, entregar transparência para o condomínio, o que isso significa para ti, Marcinha? Bom, além da comunicação, né? Como eu falei, que a comunicação, ela torna a transparência aí mais próximas, né? Mas é uma prestação de contas clara, aonde se demonstra todas as entradas, todas as saídas, disponibiliza isso aos moradores, então, que seja o mais claro possível. Então, verificar, colocar na pasta sobre funcionários, nota fiscal, todo o trabalho, laudo de limpeza de caixa d'água, que o laudo conste na prestação de contas, tudo muito transparente, onde pesquisas de CNPJ, então tudo isso torna a transparência, né, de buscar documentação, não permitir aqueles recibos caseiros, então assim, tudo que o pessoal consiga consultar isso, né, consultar para ver se a empresa é idônea, se o serviço foi realmente prestado corretamente.
Sim, é até uma pergunta que me fazem muito. Como dar acesso às pastas de prestação de contas aos moradores? Na tua visão, né? O que tu ofereces ao condomínio para dar acesso a essas pastas de prestação de contas? Bom, a Impacto, nós trabalhamos com o aplicativo, né, no celular. Então, a pessoa consegue aí baixar o PDF da prestação de contas no próprio celular e conferir. E se tiver dúvidas, nós colocamos um canal de central de atendimento, que nós chamamos, onde o condômino não precisa mais ir lá no síndico, né? Olhar a pasta física. Ele tem tanto o site como o aplicativo no celular. Olha, eu não tenho espaço no celular, eu posso ver pela internet aí no site e baixar esse conteúdo. Tudo que for para a pasta física, ela vai para online também. Então, nós temos como conferir. O condômino não precisa mais ir ao síndico questionar. Nós colocamos essa central de atendimento, eu vi uma nota lá, fiquei na dúvida o que era aquele trabalho. Então, eu posso questionar a administradora, nós damos essa abertura de dizer, olha, o que é isso, né? Então, eu permito que o morador tenha na palma da mão aí toda a prestação de contas do condomínio e tire suas dúvidas. Pois é, e aí eu vou dizer assim, dar duas dicas que talvez eu já tenha falado em outros programas, mas Márcia, quando o morador chega para a Assembleia de Prestação de Contas, e aí ele falou assim, eu não aprovo porque eu não tive como ver a pasta. O que tu responde, hein? Para esse cara que só quer questionar tudo, teve a possibilidade de acessar a pasta de prestação de contas o ano inteiro, aí ele chega na Assembleia, eu não tenho condições de aprovar as contas porque eu não vi as pastas de prestação de contas. Aquela resposta basicona. Você olhou o seu boleto? Né? Essa é a primeira. Por quê? O demonstrativo resumido está ali no boleto dele mensalmente, né? Nós colocamos isso, hoje nós estamos na era digital, vamos dizer. Então, eu tenho o celular, eu tenho o site, eu tenho o meu boleto. Então, não tem como dizer que não viu. Não, porque quando ele pagou, eu, como condômino, eu tenho obrigação de ver o que eu estou pagando, né? Então, o demonstrativo está ali todo mês no boleto dele. Exatamente. Essa é a primeira resposta. O cara tem acesso à internet, ele tem acesso ao aplicativo, ele tem acesso ao demonstrativo, né, que vai no boleto. E quer, às vezes, muitas vezes não quer aprovar por uma situação política, não é nenhuma situação de transparência em si. E além disso tudo, tem aquele morador, Márcia, eu não sei se tu passas por isso, mas eu vejo muito como jurídico de alguns condomínios, como Lobão Advogados nesse caso. Alguns moradores, eles mandam e-mail para o síndico, aí copia o jurídico, copia a administradora, pedindo informações planilhadas, digamos assim. Ele quer assim, gente, eu quero informações de tudo o que foi gasto com a empresa tal por todo o ano de 2021. Eu vou dar a minha recomendação, mas eu não sei se tu concordas comigo, Márcia. Gente, isso não foi combinado. Quando eu recebo um morador que ele pede para que a administradora detalhe, planilhando os gastos todos os anos, às vezes ele pede até mais de um ano. O meu direcionamento como jurídico, muitas vezes, é assim, esse morador, ele já tem acesso a essa informação. E muitas vezes ele tem acesso até a estar presente nas reuniões do conselho, porque o conselho às vezes convida os moradores e os moradores não querem vir para a reunião. Se a administradora começa a fazer planilha de tudo que ele solicita, pode ser que nesse momento seja um morador. Mas em outro momento, pode ser que sejam vários. E aí a administradora, ela passa a quebrar o equilíbrio do contrato de que ali naquele contrato eu tenho informações que eu devo prestar dessa forma. Quando aquilo se multiplica, o trabalho do síndico e o trabalho da administradora, ele é muito maior. Então, antes de começar a fazer informações personalizadas, ou seja, no formato que aquele morador quer, eu peço sempre para o síndico prestar atenção na criação de um precedente, porque se ele informar desse jeito para um, ele vai ter que informar para os demais. Como que tu enxergas isso, Márcia? Eu concordo, doutora, porque os moradores, às vezes, eles não querem observar. Como eu falei, a era digital está aí. É só pegar os condomínios, né, o boleto e verificar. Então, eles acabam, sim, pedindo essas coisas por um motivo, né, às vezes pessoal,
Se é uma coisa coletiva, nós levamos em assembleia na prestação de contas aí, coloca lá o slide, apresenta todo o gasto dentro do ano. Agora, se for um pedido pessoal de um morador só, como a doutora falou, passa a ficar, para esse eu tenho que fazer dessa forma, para aquele eu tenho que fazer daquela forma, então tira o foco, né? Isso. Em vez de fazer o coletivo, fazer aquele para todos os moradores, tira o foco por causa de um único morador. Acontece muito isso em várias ocasiões, né? Então, se tem dúvida de uma obra, olha, eu quero toda a planilha dessa obra, então nós vamos, quando for assembleia para esse tema, nós apresentamos lá em slide, não necessariamente para um morador em planilha. Pois é, e a gente tem que então lembrar que não é dever do síndico prestar contas a um morador especificamente. É por isso que a gente está concordando nessa conclusão, né, Márcia? Sim. É dever do síndico prestar contas à Assembleia. É claro que o síndico ele vai ter que munir o morador de informações o ano todo, para que chegue numa assembleia e ele tenha entendido qual que são as situações das contas. Agora, muito condomínio já está contratando a auditoria até preventiva, né, Márcia? Que não é cara. É um valor pequeno, que vale muito a pena. E na tua experiência, Márcia, quais são os principais problemas encontrados pelas auditorias no serviço, né, de auditoria preventiva ou até posterior, né, quando já deu ali a situação e ela vai ter que analisar tudo o que está sendo alegado? Notas fiscais, né? Notas fiscais acontece bastante. Fechar o olho. Eu contratei o serviço, depois eu mando a nota fiscal. Então, assim, tanto do síndico, né, mas como da administradora, às vezes, quando tem essa auditoria, é a questão da nota fiscal. Contratei um serviço na nota fiscal, o prestador faz muito isso, né? Acontece muito, e a administradora tem que ficar atenta a isso, de o serviço que realmente foi prestado ser aquela nomenclatura na nota fiscal, para que fique mais claro possível, como eu falo, transparência, né? Se eu limpei a caixa d'água e fiz a detetização, eu tenho que estar na nota fiscal que eu fiz os dois serviços, eu não posso colocar lá como uma coisa generalizada. Então, a auditoria, ela pega tanto nisso, a questão de funcionários, né? Se pagou o FGTS, se não pagou o FGTS, olerites. O que eu vejo muito, assim, na nossa experiência como administradora, é essas questões. Às vezes, o prestador, ele está tão acostumado em passar essas notas que ele fala, não, mas por que vocês estão questionando? Acha que é uma implicância da administradora, e na verdade é uma segurança para o condomínio, de que tudo esteja ali na nota fiscal para que a gente possa cobrar corretamente, né? Pois é, e quando a gente está falando de notas fiscais, eu vou contar aqui um case que aconteceu para vocês verem quando a pessoa é criativa na fraude. Márcia, ela consegue fazer coisas assim realmente muito fora de qualquer visão, e só uma auditoria para pegar. E uma auditoria que se detém e se debruça sobre esses detalhes. Porque na nota fiscal, eu já vi caso da pessoa ela cortar a descrição da nota, colocar outra descrição. Por exemplo, ela comprou um Apple TV, um Apple Watch. Ela compra um Apple Watch para ela, no cartão do condomínio, porque no cartão vai a fatura lá da Calunga, vai a fatura de uma empresa, não vai detalhado, né, o que você comprou, nesse caso que você só paga o boleto, né? E aí você coloca só a nota fiscal, você não coloca a fatura do cartão na pasta, a nota fiscal ela vai adulterada, e aí ela substitui o Apple Watch pela mangueira do jardim, por exemplo, né? Substitui por um objeto que é de impacto ao condomínio, como se aquela compra fosse para o condomínio. E aí, o que a auditoria vai? A auditoria vai consultar aquela nota para saber se ela está batendo o que está na pasta com o que de fato está no site, né? Para saber se aquela nota é adulterada ou não. E mais do que isso, ainda tem a situação que às vezes ela frauda o número da nota, exatamente para a auditoria não chegar a qual conclusão de adulteração teve aquela nota fiscal. Sem falar que tem empresa que ela está num KNAI, né, que é a atividade daquela empresa, é um KNAI que não é o KNAI próprio dela. Ou às vezes ela é uma empresa que ela deveria estar com o responsável técnico num órgão,
né, no conselho regional de alguma atividade específica e ela não tem aquele registro, o que também é um problema porque ela se torna uma empresa inapta, uma empresa que é desqualificada para prestar aquele serviço se ela não tem aquele registro técnico, como é que ela vai responder por aquele serviço. Agora, acredito que todas essas distinções que a gente está falando, ele vem muito da capacitação do síndico, né, Márcia? E aí, Exato. Você que está nessa área, o que tu sentes de distinção entre o síndico morador e o síndico profissional na tua visão? Porque eu acredito que todo mundo é bom. Isso daí é uma questão de comprometimento. Mas tu sentes a distinção? Por que um síndico ele deve contratar um síndico profissional? Desculpa, por que um condomínio deve contratar um síndico profissional? É o que nós falamos de conhecimento, né? Tem muito síndico orgânico muito bom, que é aquele que foi se especializando, foi buscando ajuda, né? Seja jurídica, contábil, enfim, que foi buscando conhecimento. Mas o síndico profissional, ele já vem com essa carga, né? Ele já vem de estudos, então ele tem, vamos dizer assim, a malícia para poder verificar uma nota, consultar uma empresa. O que os síndicos orgânicos... Agora não, porque está tendo muito curso, né? Mas o que eles faziam? Aquele recibinho azul. Ah, vamos fazer esse recibinho azul porque aí a gente não paga imposto. Ah, vamos fazer aqui com o Zé da esquina porque não se paga, vai se pagar melhor. Só que aí esquece, eu costumo dizer muito em pintura nos condomínios, né? Pessoal, pintura vai descer no balancinho. Então, se a pessoa cair dali, a responsabilidade é de quem, né? Então, assim, uma empresa, ela já tem esse conhecimento, ela já tem essa responsabilidade, uma empresa de pintura. Então, um síndico profissional, ele já tem um pouco mais de conhecimento nessa questão de tanto a parte apoio jurídico, né, que todo síndico profissional vem com esse apoio jurídico aí, quanto a parte conhecimento mesmo, de olha, eu não posso mais fazer, eu não posso colocar a menina da limpeza para trabalhar 5 dias na semana, pelo aquele valorzinho ali, sem documento, sem nada. Isso. Eu tenho que ter essa malícia de que tem que ser diarista, menos dias por semana. Então, o síndico profissional, ele já tem esse conhecimento, ele já tem a obrigação de ter esse conhecimento, né, ele vem mais preparado. Então, ele agrega muito ao condomínio. E aqueles condomínios que já vêm com muitos problemas, então, de documentação, de jurídico. Então, isso o síndico profissional ele tem um conhecimento maior do que um síndico morador. Uma vantagem de ser síndico profissional é a imparcialidade. Ele não mora ali, então não vão bater na porta dele 10 horas da noite, ele não precisa ser o amigo do morador ali, que nasceu, cresceu, tem essa convivência ali de anos, né? O síndico profissional, o pessoal, eu tenho visto assim que eles respeitam um pouco melhor, porque eles falam, opa, ele entrou, ele não é o meu vizinho, a gente não toma uma cervejinha no final de semana e ele está aqui para poder fazer as leis acontecer. O que acontece muito com o síndico orgânico é isso, mas ele frequenta a minha casa e não vai deixar eu entrar com o meu carro ali do meu visitante. Entra aquela coisa de camaradagem, né? Então, eu acho que os condomínios, eles estão partindo para síndico profissional por essas questões. A mediação de conflitos sem ter aquele interesse afetivo. E o que, né, eu acho que pode agregar muito é a questão de ser um síndico que, munido de conhecimento, seja profissional ou morador, mas uma pessoa que sabe o que está fazendo, acaba por estar mais pronto para responder a argumentação de qualquer conselheiro ou mesmo do seu subsíndico. E, portanto, ele acaba decidindo aquilo conforme o seu formato de gestão. O que eu estou querendo dizer com isso? O síndico não ficar na mão do seu corpo diretivo. Porque eu vejo muitas vezes um síndico que acaba fazendo o que, na visão dele, não é o melhor, acaba contratando muitas vezes alguém que ele não tem a maior confiança dentro daquela concorrência, mas porque ele quer manter uma democracia de decidir em conjunto com o conselho. O que eu acho muito bem-vindo. Eu acho que tem que sim ter democracia, mas precisa entender que muitas vezes o CPF que responde por aquela gestão, ou o CNPJ, é o dele, não é o do corpo diretivo. E não ficar na mão, porque
no frigir dos ovos, os resultados serão cobrados dele, da gestão dele, não é do subsíndico e não é do conselheiro. Eu sinto muito isso hoje, inclusive de alguns síndicos profissionais, de às vezes se deixar ficar na mão do corpo diretivo, sabe, Márcia? E isso me preocupa um pouco. Eu tô falando do profissional, mas isso também acontece muito com os moradores, em especial quando eles não têm um conhecimento tão profundo e eles não têm um corpo técnico como uma administradora que tem muito conhecimento por trás para dar aquele respaldo. Não sei se tu passas por isso também. Sim, acontece bastante nisso. Nós, como administradores, né, vimos muito isso. Precisa tomar uma decisão, mas o corpo diretivo acaba dando uma segurada, né? E se o síndico não tiver, como a doutora falou, aquele pulso de dizer, peraí, eu que respondo por isso, né? Civil e criminal, enfim, eu respondo por isso, então eu vou lá e vou fazer. O que eu vejo muito é que os síndicos acabam tendo uma certa insegurança, né? Por eles serem moradores, enfim, mas é aquela questão de mostrar a minha ideia, acreditar na minha ideia e fazer eles acreditar que vai dar certo e seguir, não ficar preso àquilo, né? Sim, agora acho que também pode auxiliar muito a criação de algumas comissões técnicas específicas. Não sei se é recomendação de vocês na criação de alguma gestão, diante de algum conflito, né? Diante de alguma contratação, essa criação das comissões. Eu vejo pelo seguinte, assim, tem bastante moradores, por exemplo, que entram para o conselho que tem conhecimento, seja na parte de obra, na parte de eventos, na parte contábil. Olha, eu sou contador, eu não quero mexer com a contabilidade do condomínio, mas eu tenho conhecimento, eu posso ajudar, conferindo a pasta, olhando se está tudo certo, se eles estão recolhendo, né? Fazendo essa base aí de informação. E na parte de obra ajuda muito, às vezes a obra está lá, a gente vai fazer orçamento, por exemplo, e aí vem aqueles prestador de serviço e condena o prédio inteiro. E aí tem aquele morador que faz parte da comissão, né, que tem conhecimento e fala, não, peraí, eu tenho conhecimento e não é tudo isso que você está falando, então me prova, né? Então isso ajuda bastante. Sim. Vamos fazer um evento no condomínio aí, vamos fazer a comissão de evento. Então isso, dividir as tarefas, né? Dividir as tarefas dentro do condomínio é agregar aí na administração para que as coisas dêem certo. A gente fala dessa comissão exatamente nesse sentido até de comissão de obras. A gente vê que muitas vezes a pessoa que está interessada na contratação, quando ela faz o serviço de consultoria, de certa forma ela já pode estar interessada na contratação. Então ela direciona para aquela casa tá caindo, né? Me contrate porque a casa tá caindo. E aí essa troca de experiência entre as expertise técnicas daqueles que formam o corpo diretivo realmente ajuda muito. Márcia, dentro do arcabouço de clientes que vocês atendem, qual que é o perfil principal, né? Existe um padrão, existe um tamanho? A Impacto, ela não visa tamanho de condomínio, para nós é condomínio. Pode ter aí 8 apartamentos, ou pode ter 546 apartamentos, ou pode, para nós não interfere se é médio padrão, se é alto padrão, se é CDHU, por quê? Tudo é condomínio, é o condomínio edilício, né? Vamos lá. Existe um condomínio ali, não importa, passou 8 apartamentos, mas existem o CNPJ, existem todas as obrigações que precisam ser feitas, então assim, nós estamos aqui para somar, não importa o tamanho do condomínio, nós não estamos preocupados com isso, nós queremos mostrar o nosso trabalho para que aquele condomínio de 8 apartamentos indique para o de 200, indique para o de 400, e aí vamos indo, né? Esse é o nosso intuito. Sim, faz uma adequação da prestação de serviços, né? E eu te perguntei isso porque o tipo de conflito e o tipo de demanda, ele varia muito de um condomínio maior, de um padrão diferenciado, para um condomínio menor, ou mesmo um condomínio de um padrão menos elevado, mas com um número de unidades muito maior. Por exemplo, a gente vê uso de drogas em condomínio, né? Não sei se tu tens aí nos teus condomínios que tu atendes esse conflito de como lidar com o uso de drogas em condomínios. Olha, doutora, nesses 20 anos de administração de condomínio, esses 10 anos de impacto, os desafios são grandes, viu?
porque tá tudo virando moderno, né? As coisas estão modernas. Então vamos falar aí da. Eu nem sei maconha. se o nome é esse, né? Eu nem sei se o nome é moderno, né? Talvez deveria ser até outro. Mas a cultura tá vamos falar mudando, da né? modernidade. Por exemplo, a maconha, um cheiro insuportável, né? Então eu tô lá, eu tô exalando para dentro da casa das pessoas. Eu tenho vivido, assim, casos de que a pessoa tem bronquite. E vamos falar desde o cigarro que incomoda, né? O cheiro de cigarro entrando ali dentro da casa, porque a pessoa não quer encher a casa dela de fumaça, e aí ela vai para a sacada. Então a sacada vai para o apartamento do vizinho do lado. E aí vamos indo. Aí a pessoa tem uma criança com bronquite, adulto, né? Rinite, seja o que for. Desculpa os fumantes, né? Mas é verdade. E acaba eu como fumante, eu não quero dentro da minha casa, mas eu vou exalar para do vizinho. E aí vamos entrar na maconha, um cheiro muito forte, que aí eu não quero também morrer lá dentro daquele cheiro, desculpa a expressão. E aí eu vou abrir a janela, só que aí eu abri a janela, eu fui para dentro da casa do meu vizinho, que não quer saber de drogas, que não é a favor disso. E aí hoje nós temos os narguilés, né, narguilé, Sim. Que o pessoal, os jovens aí tá ali debaixo da janela, sentado naquele banquinho do condomínio, fumando, e aquilo tem um cheiro, não é desagradável como o da maconha, né, mas é um cheiro que também incomoda quem não utiliza, né, porque é cigarro de qualquer jeito. Então a gente tem vivenciado muito isso. Olha, se eu uso eu uso droga, nós não podemos intervir dentro do apartamento, mas nós podemos notificá-los de que ele tem que estar com as janelas fechadas, porque o direito dele terminou quando o do outro começou. Muito então, bem o cheiro dito, entrou Márcia. dentro do apartamento do outro vizinho, ele deixou o direito dele para dar o direito do vizinho de dizer assim, tá bom, você quer usar, você use dentro do seu apartamento. Lá é seu direito de propriedade, mas eu não posso compartilhar do cheiro com você. Então, feche suas janelas. Então, isso é um desafio muito grande, porque quem usa fala assim, mas eu estou dentro do meu apartamento. Mas ele não entende que esse cheiro vai para o outro apartamento, né? Exato, gente. Então, é um desafio grande, doutora. Ela é incrível, não é? Concordo plenamente. Quando o problema das drogas tá nas áreas comuns, é mais fácil de lidar. Até porque muitos condomínios já proíbem o uso de drogas nas áreas comuns. E nessas áreas comuns, tanto nas áreas comuns como agora no ambiente privativo, a gente tem aquele trinômio: sossego, saúde e segurança. Então, se você está utilizando da área, ou se você está se utilizando da tua unidade privativa, mas colocando o sossego e a saúde dos demais em riscos, você tem que formalizar isso tudo que está acontecendo. E, na pior das hipóteses, levar para a Assembleia decidir a respeito disso. Se for o caso, até atualizar as tuas normas internas, que muitas vezes estão desatualizadas, para trazer esses novos conflitos aí. Uso de narguilé, tem também o cigarro eletrônico, né? A gente está com muitas situações também, Márcia, de crianças em áreas comuns. Se tem idade, não tem idade, se é proibido, não é proibido, né? Se as crianças podem estar desacompanhadas dos pais. Como que tu costuma orientar, Márcia? O que acontece bastante, doutora? Eu posso permitir que o meu filho desça e vá lá para as áreas comuns. Ele tem 9 anos. Mas assim, eu como mãe, eu tenho que pensar o que ele está fazendo lá embaixo. Ele pode estar esvaziando o extintor, ele pode estar apertando todos os botões do elevador, ele pode estar causando transtornos lá. Então, assim, é claro que a criança, ela é automaticamente, né, da natureza da criança ser agitada, então você já mora num condomínio onde tem áreas de lazer justamente para os seus filhos, só que eu preciso ter a vigilância dessa criança, eu preciso, além de orientar meu filho antes de abrir a porta da minha casa e deixar ele descer, eu preciso acompanhar. Então, seja pequeno ou seja adolescente, eu preciso ver o que ele está fazendo lá embaixo. Então, o que acontece muito apertar todos os botões do elevador, o que pode ocasionar um acidente para a criança, além de atrasar a vida dos outros condôminos que estão esperando esse elevador, né?
danificando coisas na área comum, gritando debaixo da janela de morador. Então, isso acontece. O que as mães falam? Nós falamos muito em assembleia, as mães falam, mas eu não vou controlar o meu filho, amarrar meu filho no sofá. Ok, as áreas de lazer estão ali para o seu filho usufruir dele. Só que eu preciso, de vez em quando, ele tá grande, eu preciso ver o que o meu filho tá fazendo. Eu escuto muito, doutora, mas eu trabalho, eu não tenho como ver. Então, eu tenho que orientá-lo. Olha, isso você pode, isso você não pode. Olha, cuidado, não vamos danificar os brinquedos. Tem muitos condomínios nossos que tem brinquedoteca, quadra, e quando você vai ver, vira e mexe tem que ter uma manutenção, mas não é uma manutenção que quebrou porque jogou uma bola ali e vai danificando com o tempo. É aquela bola jogada para estragar. É aquele brinquedo que a criança quebrou de propósito. A criança, às vezes, não tem a noção, mas os pais têm que orientar. E as mães, não todas, não vamos generalizar, acham que os seguranças, por exemplo, porteiro, zelador, os funcionários do condomínio têm essa obrigação de cuidar dos filhos deles lá embaixo. Então, nós tentamos na Assembleia, fazemos isso muito, conscientizar que a responsabilidade da criança é sua, não é do condomínio, não é do zelador, não é do porteiro, a responsabilidade da criança é sua. Se a criança se machucar lá, a responsabilidade é dos pais, porque que não vigiou, que não cuidou, se ele se acidentou, é dos pais. Os pais têm essa coisa, né, de, eu pago segurança para isso, por que a pessoa não me interfonou para dizer que ele estava aprontando? Né? Tem muito isso. É os desafios que eu vejo hoje aí nos questionamentos da Assembleia. Sim, a gente fala muito de que alguns pais estão deixando os condomínios educarem os seus filhos, né? Eles simplesmente largam os filhos lá na área comum e o condomínio que deles cuide. E aí é muito complicado você falar em responsabilidade compartilhada do síndico com os pais quando os filhos eles são deixados nas áreas comuns sem um olhar dos pais, porque o síndico, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que conversar quando alguma situação fora da regularidade acontecer, ele vai ter que notificar para dar uma advertência de como que aquele regulamento interno ou como as normas do condomínio tratam aquela situação e, na pior das hipóteses, multar e pedir o reembolso dos danos que aquelas crianças causarem, porque afinal quem responde pelas crianças são os seus pais, são os seus responsáveis, são os seus tutores. E o síndico precisa manter isso em vista até para se desincumbir de qualquer responsabilidade que porventura seja imputada a ele. O fato de eu imputar a responsabilidade a alguém não significa que ele tem. É igual entrar com processo, gente. O fato de alguém entrar com processo contra outra pessoa não significa que ele vai ganhar, né? Porque o papel aceita tudo. Então, se alguém está imputando responsabilidade ao síndico, não é que ele vai ganhar qualquer dano contra o síndico, que o síndico deveria ter olhado o filho. Não, o papel aceita tudo. E o ideal é que o síndico, olha, nós advertimos você de que aquilo não deveria ocorrer, nós depois notificamos novamente, e agora que aconteceu, a responsabilidade não é nossa, o senhor vai ter que pagar a multa, o senhor vai ter que reembolsar o condomínio. Sempre eu acho que numa linha de primeiro de diálogo, e depois de repreensão pelo ocorrido, porque o diálogo ele vai levar ao conhecimento, pode ser que aquele pai até fique com vergonha, né, Márcia? Eu já tive situações da pessoa ficar assim, nossa, mas eu não acredito que isso aconteceu. E, Márcia, eu tive um caso de um dano, né, ocorrido no condomínio, e aí o outro pai pediu as imagens daquela situação. Só que aquelas imagens ali envolviam imagens de muitas pessoas que estavam na situação. Tu tens vivido muitas situações em que os condôminos estão pedindo imagens da ocorrência, estão pedindo dados pessoais e pessoais sensíveis do controle de acesso, controle das câmeras, ou nem tanto nos teus condomínios? Eu tenho mais casos assim de veículos, né, esse tipo veículos de coisa assim, que acontece mais conosco. Danos, encostou no carro, alguma coisa assim. Geralmente conosco é assim. Ou aqueles de assembleia mesmo, né? Que o pessoal pede, nós costumamos gravar a assembleia por vídeo.
e aí o pessoal pede, mas a gente não, lei de proteção de dados, aí são imagens, né? Nós não passamos, entramos em contato com o jurídico, enfim. Mas essa questão de filhos já teve uma situação, sim, que teve uma algazarra de adolescentes dentro do elevador, e aí os pais quiseram as imagens, entrou processo, enfim, mas nós procuramos não passar, né? A gente verifica muito com o jurídico para não passar, até porque tem imagens de outras pessoas lá. Eu já tive casos da mãe sair para trabalhar, falando nesse negócio de imagem, sair para trabalhar e ligar para a filha não atender, e ela falar: Márcia, você tem as imagens da câmera da portaria, você pode me passar a imagem da minha filha? Porque eu tenho certeza que ela saiu e ela tá falando que não. Nossa! Aí, entende? Gente. Aí eu, naquele jeitinho, né? Investigador de polícia isso, né, Márcia? Bota o investigador em cima da tua filha. Aí ela quis dizer, aí ela falou assim: olha, eu vou ser bem sincera pra você, ela tá com um namoradinho, eu proibi ela, então eu queria saber se ela saiu. Aí eu, aquele jeitinho brasileiro, né? Eu falei: olha, eu não posso, eu sou mãe também, eu também gostaria das imagens, né? Pra dizer pro meu filho: te peguei. Mas não posso fazer isso, porque essas imagens, ela é para controle, para uma segurança, né? Para usar futuramente num boletim de ocorrência, não para ficar vigiando os filhos, né? Imagina se todos os condôminos desse condomínio me pedissem isso. Márcia, tô ligando para minha filha, dá para você ver se ela saiu da portaria? Não dá, né? Então, às vezes, os condôminos, eles não têm conhecimento, né? Não tem essa malícia de saber que não pode. E tem aquelas questões de notificação, por exemplo, colocar a foto da criança, às vezes as pessoas veem que os condôminos veem, né? Ah, mas você tirou foto da minha criança, né? Eu não estou expondo a foto da criança lá no telão do condomínio, eu estou colocando dentro da notificação só para o senhor, só para provar que é o seu filho que estava lá. Então, são casos diferentes, né? Mas, assim, as imagens estão sendo usadas legalmente, né? Não aleatoriamente, como eles às vezes pedem. Colocação cirúrgica, Márcia. Essa aí da criança vigiada é nova no meu arcabouço. Gostei e vou levar para frente, vou contar. Acontece de tudo, doutora. E das fotos, das imagens, muito bem colocado por você, até porque é exercício regular de um direito do condomínio notificar utilizando-se das comprovações necessárias para que aquela alegação não seja só um dizer, né? Um ele disse, ela disse. Ou seja, estou comprovando que o que eu estou dizendo é verdade e eu, como controladora desses dados, posso controlar e utilizá-lo conforme for conveniente, né, nas minhas alegações. Então, eu já ouvi isso também de outras pessoas e não é, gente, nenhum abuso de direito você colocar as comprovações da tua notificação, seja imagem, eu já coloquei um link de voz, porque tem imagem que tem voz, né, quando a pessoa tá agredindo o outro. E, enfim, fotos também de modo geral. Agora, você percebe que a gente está utilizando a tecnologia até, de certa forma, contra os condomínios. Essa semana, a gente teve uma notícia aí de um aplicativo, na verdade, nos últimos 15 dias, aplicativo de locação temporária de imóveis, Márcia, em que as pessoas, os proprietários, estão colocando as câmeras dentro dos imóveis. E aí eles gravam os locatários, ou seja, gravam ali quem vai se hospedar naquele imóvel e depois eles vendem. Por exemplo, um casal aluga um apartamento no condomínio para se hospedar e aí eles, né, na intimidade deles, são filmados e essas imagens vão parar em sites que vendem pornografia, mesmo com os rostos, né, cobertos, sem ser possível de identificar pelo rosto. E isso acaba até desvalorizando o patrimônio, porque às vezes você sabe onde é aquele apartamento, aquela comunidade acaba sendo depreciada e é todo um envolvimento de tecnologia para o mal. Não sei se tu tem nos teus empreendimentos a locação por curtíssima ou por curta temporada, ou enfim, locação por temporada, que é o que a lei fala. Tem um condomínio, sim, que tem essa locação temporária, e o trabalho maior, assim, é a questão da portaria por causa de veículos, né?
vamos dar um exemplo aqui, o apartamento é o 11 e a pessoa acha que a vaga 11 lá no chão é do apartamento 11. E aí ela coloca o carro lá. Nossa! E aí o proprietário, ele não notifica que aquele carro vai entrar, que, sabe? Ele não faz aquela comunicação e aí acaba colocando no local. E assim, muitos condomínios não tem câmera em todos os locais, né? Então não dá para controlar essa questão de aonde estacionou, porque ele está entrando com a autorização do proprietário. Então coloca em outros locais. E até você identificar de onde é esse carro, enfim, dá alguns trabalhos sim, até na parte de festinhas, né? Barulho. Muitos alugam para trabalhar, né, para trabalho aqui em São Paulo, mas muitos também alugam para outros eventos, enfim, pessoas jovens, então dá um trabalhinho sim em condomínio, até por causa dessa falta de comunicação do proprietário mesmo, de quem vai estar ele libera na portaria, mas ele não identifica o carro que ele vai ter, enfim, e aí causa alguns probleminhas aí dentro do condomínio, mas... Sim, e acredito que esse é o maior problema, essa falta de comunicação com aquele que está alocando, ou enfim, como você quiser chamar, porque já disseram que não é um aluguel em si, não é um contrato típico, né, dentro da lei, mas é essa falta de comunicação e por isso que os anfitriões hoje estão, não quero dizer na moda, porque parece pejorativo, mas os anfitriões, eles estão ficando cada vez mais profissionais, que é um administrador daquele imóvel que está sendo locado, e aí ele tem todo um passo a passo daquele, né, que se vai utilizar do imóvel, de como que você deve abordar, do que deve fazer. Tem anfitriões que fazem até vídeos, viu, Márcia, de como aquele imóvel ele lida com as normas condominiais. E eu acho que isso é uma grande dica para os moradores em condomínio que querem alugar os seus imóveis, que procurem um anfitrião que saiba recepcionar esses novas pessoas que vão se hospedar em condomínios para aqueles que não tem a proibição da locação na sua convenção, porque o STJ tem 2 precedentes de que, se houver a proibição na convenção da locação temporária ou por curtíssima temporada, como queiram chamar, se tiver essa proibição, está proibido e não pode fazer porque alteraria a finalidade daquele empreendimento. E pessoal, sim, eu vou agora partir para um momento aqui de humilhação. A gente chama de humilhação, viu, Márcia? Pedir para a pessoa se inscrever no canal, dar uma curtida, né? Ativar o sininho, que sempre que tiver um vídeo novo, você fica sabendo. Muito do que a gente conversou aqui, a gente tá colocando como conclusões na tela da Hello Media. A Hello Media é uma empresa que coloca telas informativas nos elevadores do seu condomínio e está em parceria com o Sindiflix, levando conhecimento e capacitação para os moradores. Então, você que é assinante Sindiflix, se ainda não é assinante do Sindiflix, acesse www.sindiflix.com.br, se inscreva, tá? Curte lá o nosso conteúdo e se inscreva por uma mensalidade. Você vai participar de uma comunidade em que você vai estar aprendendo não somente quando você precisar de informação, ou seja, de formativa, mas também com as dúvidas de outros síndicos, Márcia. Quando outros síndicos tiverem dúvidas, você vai entender que, olha, eu nem sabia que isso poderia acontecer, mas está acontecendo, eu já estou aprendendo. Então, se inscreva em www.sindiflix.com.br. Se você quiser participar do nosso conselho editorial, aproveito para convidar a Márcia para participar do conselho editorial do Sindiflix para a Hello Media, porque a gente tem um amplo projeto em que essas conclusões que a gente tem colocado na tela virem um livro e virem vídeos. E esses livros, eles vão virar um fórum permanente para que a gente possa auxiliar na interpretação de diversas situações em condomínio, seja para os síndicos, para os advogados, para os engenheiros, para os administradores, para o judiciário, que julgam as nossas causas e precisam estar por dentro das dores vividas em condomínio. Márcia,
Fica aqui o convite para você, tá? Participar aí ativamente do Conselho Editorial do Sindiflix. Agradeço muito a tua participação aqui no Sindiflix hoje. Acredito que a gente abordou tópicos essenciais da vida em condomínio e tem que ter um olhar para a capacitação do morador em condomínio. Concorda comigo, Márcia? Às vezes a gente fala tanto de capacitação do síndico e esquece que muitas vezes é o morador que precisa saber viver em condomínio. Exatamente. Buscar conhecimento, né? O que me convém, né? O que posso, o que é meu dever, o que eu posso agregar àquele imóvel, né? Conscientizar os moradores que o apartamento não é da porta para dentro, existe um mundo lá fora, né? Eu preciso olhar para isso, porque na hora de vender, eu costumo dizer isso muito em assembleia, na hora de vender, o comprador, ele não olha só a sua porta para dentro, eu posso colocar ouro lá dentro, mas e o lado de fora, tá bom? Isso também, na hora de vender, vai valorizar o seu imóvel. Então, eu costumo dizer muito isso em assembleia. Eu agradeço muito o convite, agradeço por estar aqui, nosso bate-papo, e estou aberta aí a mais participações. E mandar um abraço para o Marcondes, né, para o pessoal dessa tua equipe incrível, que com certeza, como empresária, sei que a gente não é nada sem a nossa equipe, né, Márcia? Exatamente. E, Márcia, passa aqui os teus contatos, né? Passa para o pessoal os contatos da Impacto. Bom, o Instagram, né, @administradorimpacto. O site www.administradorimpacto.com.br. Nós estamos também no Facebook, Administrador Impacto. Segue lá. Nós costumamos colocar bastante dicas lá, né? Nós vamos fazer vídeos também para colocar lá. Isso ajuda, né? Porque nós também, quando nós temos dúvidas, nós vamos lá fazer, que nem no Sindiflix, né? Pegar informações, vivências, dividir vivências, né? Os síndicos fazem muito isso. Opa, aquilo que aconteceu no meu condomínio não aconteceu no dele. Então, dividir experiências, conhecimento é sempre bom aí para agregar o nosso trabalho. Isso mesmo, para você que está procurando uma formação de síndico profissional, tem sempre o curso de formação de síndicos que está na plataforma do Sindiflix, e aí você ganha o acesso por 1 ano para fazer esse curso, e além do acesso por 1 ano, você entra na comunidade e quem sabe até passa a conviver com a Márcia Souza, que está aqui com a gente hoje, para trocar muito mais experiência, porque o que ela trouxe, pessoal, já é bastante da vida em condomínio, é de quem vive de fato o condomínio na prática. Então, fica aqui meu pedido para você se inscrever e curtir o nosso vídeo, se você tiver gostado. Compartilha esse conteúdo para o seu síndico, para alguém que você sabe que está querendo entrar na área, para os advogados que também estão iniciando, ou mesmo os que já atuam no mercado condominial, enfim, com todo esse universo de condomínio. Compartilhem a gente. O YouTube só faz a gente aumentar se você compartilhar. Então, eu estou contando aqui com o seu like. Fica meu abraço para o Marcondes, fica meu abraço para você, Márcia, e para todos aqueles que fazem da Impacto uma administradora de sucesso. Obrigada. Até logo. Até logo e até o próximo sábado, às 11 horas, no Sindiflix. Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais.